Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, dando sequência à série que eu estou fazendo sobre fundos imobiliários, eu vou mostrar para vocês como a gente faz para escolher o primeiro fundo imobiliário que a gente vai colocar na carteira. Beleza? Mas antes da gente ir para o vídeo, aquele recado de sempre, se você ainda não conhece o nosso canal, lembre-se de se inscrever, isso é muito importante. Se esse conteúdo é relevante para você e pode ser relevante para mais alguém, lembra de compartilhar esse conteúdo com essa pessoa, compartilhar em outros grupos no WhatsApp que você tem, ok? E se você tem alguma sugestão, alguma coisa para nos comunicar, deixe nos comentários. Lembre-se que nós estamos presentes no Instagram, nas plataformas de podcast e também aqui no YouTube. E para você nos encontrar nas redes sociais, Investir do Bem, hashtag IBSA3, ok? Lá no Instagram eu sempre posto todos os dias conteúdos novos sobre educação financeira. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então aqui eu estou no meu canal do YouTube para mostrar para vocês que já tem uma série que eu tenho feito sobre fundos imobiliários. Então eu vou mostrar para vocês aqui esse vídeo. Ele não é o primeiro vídeo dessa série, então eu recomendo, se você está começando a escolher fundos imobiliários ou começando a investir em renda variável, né? Porque fundos imobiliários ele está na classe de renda variável. Eu recomendo que você vá no meu canal, né? Se você já está no meu canal, vai no meu canal e eu tenho uma playlist sobre fundos imobiliários, beleza? Então aqui só abrindo a playlist, eu vou mostrar para vocês que já tem outros vídeos que eu já tinha feito sobre essa temática. Depois eu vou segregar isso em uma playlist só. Mas primeiro eu fiz um vídeo já tem algum tempo que está lá na minha carteira, que é fundos imobiliários, que bicho é esse? Então, nesse vídeo aqui eu falo sobre diversas perguntas que as pessoas costumam fazer sobre fundos imobiliários. Quando a gente está começando a investir é natural que a gente tenha muitas dúvidas, então eu fiz esse vídeo, né, fundos imobiliários, que bicho é esse, em que eu respondo diversas perguntas, né, o que é um fundo imobiliário, qual o trabalho da gestão, o que eu devo analisar de forma primária sobre fundos imobiliários. Depois eu fiz um outro vídeo montando uma carteira sobre fundos de investimento imobiliário, ou seja, montando uma carteira de FIIs, uma carteira que eu considero que ela seja boa para a maioria das pessoas. É claro que tem pessoas que gostam de comprar fundos imobiliários que têm uma exposição maior, a CRIs, que geralmente são fundos que você demanda um pouco mais de conhecimento e também um pouco mais de risco, ok? Então, nesse vídeo, montando uma carteira de fundos imobiliários, eu coloco o básico do básico que você precisa para montar uma carteira de fundos imobiliários que ela seja, no mínimo, diversificada. Ok? E depois, por fim, né, no terceiro vídeo, esse é o quarto vídeo que a gente está fazendo, eu mostro onde eu busco as informações sobre fundos imobiliários. Então eu mostrei diversos sites que eu costumo consultar para buscar os fundos imobiliários que eu estou analisando, estudando, para eu colocar na carteira. Beleza? Então, como eu já tenho dito, né, nos vídeos anteriores sobre fundos imobiliários, para o investidor iniciante, o ideal é que ele comece com um fundo que a sua característica seja fundos de fundos, ou o que nós chamamos FOFs, ok? Então, o que nós temos? O que é um FOF? Um FOF seria a sigla para fundos de fundos. Então, ele é um fundo de investimento imobiliário que ele compra cotas em outros fundos. Então, aqui nessa altura do campeonato, eu já espero que você entenda o que seja um fundo imobiliário, porque eu já tratei disso em vídeos anteriores, ok? Então, se você está um pouco perdido, volta nos 3 vídeos anteriores, esse é o quarto vídeo da série, né? É como eu escolho o meu primeiro fundo imobiliário. Então, essa é a temática. Então aqui eu peguei um site, né, coloquei um site aqui, o fiis.com.br, e aqui ele tem uma matéria falando sobre fundos de fundos. Então, se você tiver interesse, vai lá no site fiis.com.br e digita fundos de fundos, que vai aparecer a matéria para vocês. Então aqui ele lista para a gente alguns fundos de fundos na Bolsa de Valores, né? Então ele colocou diversos fundos aqui. Aqui ele lista um fundo chamado BCFF11, que é bastante conhecido, se não o fundo mais conhecido da Bolsa, que tem mais cotistas nessa classe, né, fundos de fundos. Eu tenho o BCFF11 na minha carteira, tenho diversos podcasts falando sobre o BCFF11, só que nesse vídeo eu não vou falar sobre o BCFF11, eu vou pegar um fundo que eu não conheço, que eu não tenho em carteira, beleza? Lembrando que nada nesse vídeo aqui é uma recomendação de compra ou de venda, tudo bem? Então eu vou escolher aqui, por exemplo, o CAFOF, que é um fundo de fundos da Quineia, um
A Kinea Rendimentos, ela é um braço, né, um braço do Itaú que trabalha com, que é a Asset Management, né, o braço do Itaú que trabalha com investimentos, ok? Bastante conhecido aí no mundo dos fundos imobiliários, né? Nós temos KNRI, nós temos o CAFOF, nós temos diversos fundos que já são bastante conhecidos. Então eu vou escolher o CAFOF, ele é um fundo de fundos, ok? Eu vou escolher aqui o site para poder fazer a pesquisa com vocês. É o Mundo FII, que é o site do Rodrigo Colombo, um cara bastante conhecido na internet, né? Então eu vou digitar aqui, né, na busca, eu vou digitar o fundo que eu estou procurando, CAFOF 11, ok? Então já achei aqui o CAFOF. Aqui é importante lembrar vocês, no vídeo anterior, né, onde eu busco informações, eu falei sobre quando você vai escolher um fundo imobiliário, o ideal é que você leia primeiramente, antes de você investir no fundo, a primeira coisa a se fazer é ler o estatuto de um fundo imobiliário. O estatuto de um fundo imobiliário, ele é o mandatário do fundo imobiliário. Tudo que está presente no estatuto deve ser seguido pelo time de gestão do fundo, ok? Então o estatuto ele é o esqueleto. Aqui eu não vou abrir o estatuto com vocês, mas eu recomendo que todos os fundos imobiliários que você vai investir, de preferência você leia o estatuto, porque o estatuto ele é, por assim dizer, o que funda, o que dá fundação para o fundo imobiliário. Aqui eu vou pegar o relatório gerencial, ou seja, o último relatório, né, de 1º de dezembro, né? Então é o relatório de novembro de 2020 do CAFOF. O relatório gerencial, ele é um documento elaborado pelos fundos imobiliários todos os meses. Então, todos os meses, né, eu já falei isso para as pessoas, quando você começa a investir, você escolher o fundo que você quer investir, a ideia é entre no site desse fundo, aqui no caso eu vou colocar CAFOF 11, vai aparecer o site oficial do CAFOF, né, desse fundo, e eu vou lá, vou me cadastrar no mailing list. Uma vez que eu faço isso, toda vez que o fundo imobiliário libera no mercado, né, o seu relatório gerencial, ele manda também para o seu e-mail, porque você está no mailing list deles, né, a lista de e-mails do fundo. Então, o relatório gerencial, de modo sucinto, ele é uma fotografia do último mês, né, do fundo imobiliário, ok? Então aqui é claro que como é montado esse relatório gerencial é muito diferente de fundo para fundo. Geralmente de gestão para gestão é muito diferente. Então aqui eu tenho, né, o Kinea, e aqui eu tenho fundos de investimento imobiliário, Kinea FI. A gente conhece os fundos geralmente pelo código que ele é negociado na bolsa, né? Nesse caso aqui, CAFOF 11, né? E aqui o relatório, como eu falei para vocês, novembro de 2020. Então aqui aparecem algumas informações bastante importantes. Primeiro, o administrador desse fundo. É muito importante quando a gente vai investir que a gente conheça qual é o time que gerencia o fundo imobiliário. Porque quando a gente escolhe um fundo de fundos, a gente está comprando a expertise do gestor. Porque um fundo de fundos, para o investidor iniciante, ele faz o trabalho que nós não somos capazes de fazer no início. Porque no início nós não somos capazes de entender diversas métricas que existem dentro dos fundos imobiliários. A gente não é capaz ainda de entender o que é um cap rate, a gente não é capaz de entender o que é um ABL, a gente não é capaz de entender diversas coisas que um fundo consegue, um fundo, né, que se destina a ser fundos de fundos, em que tem um time que é especialista nisso. Então aqui já aparece para mim Kinea, né? Kinea, como eu falei para vocês, é um braço do Itaú, né? Do Banco Itaú. Então aqui embaixo aparece para mim quem é a gestão desse fundo, quem gere o fundo, né? Aqui nós temos quem faz a administração do fundo e quem gere o fundo. Aqui o mais interessante é que a gente acompanhe, ou que a gente saiba quem seja o gestor, porque o gestor é ele que está na ponta, ele é a pessoa que vai ao mercado para comprar cotas de fundos, ele é o time de gestão é ele que faz todas as negociações em nome do fundo. E a administração, como o nome já ajuda a gente a remeter, é o trabalho mais administrativo, né? Por trás de um fundo tem diversas coisas a serem registradas, né? Registro de quem entrou no fundo, que são os novos cotistas, quem está vendendo, ou seja, é o trabalho mais burocrático. E o time de gestão é o time que está na rua, né? É o time que está escolhendo fundo, que está estudando relatórios de fundos. Então aqui outra coisa, né, quando nós lemos o Estatuto do Fundo, outra coisa que aparece bastante é o objetivo do fundo. Qual que é a finalidade daquele fundo? E aí aparece aqui, por exemplo, o CAFOF, qual que é a ideia dele? Gerar renda mensal através de alocações em uma carteira diversificada de fundos imobiliários, bem como gerar ganhos de capital. Então aqui aparecem duas coisas importantes para mim, que para o investidor iniciante é de suma importância. Quando você está começando a investir, é natural que você tenha medo de escolher, sair escolhendo aleatoriamente um monte de fundos.
A menos, é claro, que você queira seguir diquinhas, de repente, do seu coleguinha, ou de repente daquele seu amigo do YouTube, que é um influencer muito famoso. Mas, caso contrário, você queira conhecer o que é fundo imobiliário de fato, o que você vai procurar? Uma carteira diversificada. E aqui, né, o próprio CAFOF ele já dá isso para você. A estratégia deles é uma carteira diversificada, né? Ou seja, eles não vão comprar cotas de apenas um fundo imobiliário ou dois fundos imobiliários. Eles vão comprar diversos fundos imobiliários. E aí o que acontece? Como ele compra cotas de outros fundos, ele vai fazer o que, por exemplo, eu já recebo todos os meses. Eu compro cotas de diversos fundos e aí no final do mês, ou na data estipulada, eles pagam para mim o valor referente a cada cota que eu possuo. Ok? Se você não conhece muito bem, recomendo a você veja os vídeos anteriores para você entender um pouco melhor essa questão. Então aqui aparece, né, a carteira diversificada, bem como gerar ganhos de capital. E aqui o que significa gerar ganhos de capital? Como o CAFOF está sempre comprando e vendendo cotas de fundo imobiliário, toda vez que ele compra e vende cotas de fundo imobiliário, a estratégia dele basicamente é comprar cotas por um valor inferior e vender por um valor superior. Então ele tem ganhos de capital com isso. Então aqui a gente já tem duas estratégias do fundo, né? Montar uma carteira diversificada e gerar renda com ganhos de capital. Basicamente essa é a estratégia dos fundos de fundos, né? E aqui nós temos, né, duas coisas importantes. Nem todo fundo tem taxa de performance, mas todo fundo tem taxa de administração. Isso já está no estatuto do fundo, né? Então aqui nós temos a taxa de administração desse fundo, que é 0,92% ao ano sobre o patrimônio líquido, né? Então aqui nós já temos taxa de administração e a taxa de gestão. Então nós temos que no final do mês remunerar o time de administração e também o time de gestão. Eles não trabalham de graça, ok? E aqui nós temos também outra taxa que nem sempre é cobrada pelos fundos, que é a taxa de performance. E aí ele diz o seguinte, 20% do que exceder a variação do IFIX, ok? Então, eles vão cobrar 20% sobre o que eles conseguirem exceder do IFIX. O que é o IFIX, Cleison? O IFIX, perdão, ele é a carteira, uma espécie de carteira teórica, uma carteira teórica dos fundos mais negociados na Bolsa. Então, se eles conseguirem, né, bater o IFIX acima de 20% do IFIX, eles cobram, né, uma taxa. Aquilo que eles conseguirem exceder o IFIX, eles cobram 20% de performance. Ok? Então, duas coisas também aqui que a gente já tem que analisar, né, é o tamanho ou quanto eles cobram de taxa de gestão e taxa de performance. Ok? Aqui nós temos outra coisa bastante importante, que é o tamanho do fundo, né? Ou seja, em grana, em valores, quanto é que esse fundo tem. E aqui aparece pra gente, né? 490 milhões, que é o patrimônio líquido. Se nós compararmos com o fundo que eu já conheço, que é o BCFF11, esse fundo ele é muito pequeno. O BCFF11 ele tem mais de 1 bi, né, de patrimônio. Então, um fundo bastante grande, é importante a gente levar em conta o tamanho do patrimônio do fundo. Em tese, quanto maior, melhor. Ok? E aqui nós temos o número de cotistas, né? Isso também dá uma espécie de noção para a gente do tamanho ou da quantidade de pessoas que investem naquele fundo. Aqui, a quantidade de cotistas, quanto maior, melhor. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, o BCFF11. O BCFF11 ele tem mais de 200 mil cotistas. Ok? Ele é um dos fundos que possui o maior número de cotistas. Então, aqui a gente começa a entender um pouquinho a dinâmica dos fundos, né? O BCFF11, por ele ser um fundo bastante antigo na Bolsa, ele já se provou no tempo. Então as pessoas elas têm têm maior confiança em investir em um fundo que ele tem um maior tempo de bolsa, né? Então aqui a gente percebe que se nós compararmos com o BCFF11, no caso, a gente tem um número muito pequeno de cotistas aqui, né? Apenas 6 mil cotistas. E aí uma explicação que a gente pode encontrar para isso, primeiro, o fundo é bastante novo, e aqui eu já tenho, né, o início do fundo. O fundo foi criado em setembro de 2018, então é um fundo bastante novo, né, um fundo bastante recente. Então, geralmente aqui, eu imagino que por trás desses 6 mil cotistas, nós temos um número muito maior de cotistas que não são mais cotistas iniciantes na Bolsa, são cotistas que já conhecem um pouco sobre Bolsa, sobre fundos imobiliários. Então, aqui a minha recomendação para você quando você for investir no seu primeiro fundo, a minha dica é escolha um fundo de fundos, ok? Escolha um fundo que já tem um bom tempo de bolsa,
ok? Aqui eu não vou recomendar que você invista nem no CAFOF, nem no BCFF11, mas a minha recomendação para você os fundos mais antigos da Bolsa, eles são, de certa forma, eles têm uma força muito maior para atravessar as crises, porque eles já têm um tempo muito maior de bolsa e eles têm um patrimônio muito maior. Então eles conseguem fazer algumas alocações estratégicas e com isso eles atravessam muito bem as crises, né? Basta a gente olhar, por exemplo, o cenário de 2020 com o BCFF11, por exemplo. Aqui nós temos outra coisa que é o valor patrimonial da cota, né? O valor patrimonial da cota eu pego o número total de cotas e divido pelo patrimônio líquido, ou, na verdade, eu pego o patrimônio líquido e divido pelo número de cotas. Assim, eu vou chegar ao valor patrimonial da cota, né? Ou seja, quanto efetivamente vale cada cota do CAFOF. No fechamento de novembro de 2020, valia R$ 107,84. E aí, quanto é que o mercado está pagando por essas cotas? Ou seja, quanto o mercado está pagando por cada cota? E aqui a gente percebe que o valor é um pouco inferior, R$ 105,50, ok? Isso aqui dá para mim uma primeira noção que é como é que o mercado está olhando para esse fundo, ok? E aí o que nós temos aqui? Aqui eu percebo que o fundo está sendo negociado com um pequeno deságio. O que é deságio, Gleison? É um pequeno desconto. Ou seja, toda vez que o valor de mercado, ou seja, o valor que o mercado está negociando a cota, ele é igual ao valor patrimonial da cota, eu não tenho desconto e eu também não estou pagando um ágio. Ou seja, eu não estou comprando com uma espécie de prêmio por aquela cota do fundo. E toda vez que o valor do mercado está abaixo do valor patrimonial da cota, eu estou comprando essa cota com desconto. Então aqui você tem que ter uma noção sobre, um pouquinho de noção de fundos imobiliários, que é a seguinte: por que é que o mercado está pagando menos do que efetivamente vale o valor patrimonial da cota, no caso aqui do CAFOF? Então aqui a gente tem que entender uma coisa que geralmente é o nosso feeling, né? Aqui geralmente nós costumamos imaginar a seguinte situação: se o mercado está pagando menos do que vale aquele fundo, é bom que a gente tenha um pouco de cuidado aqui, ok? Porque o mercado não está acreditando efetivamente no fundo, ok? Aqui é importante lembrar várias coisas. Esse é um fundo bastante pequeno, ele é bastante novo, então as pessoas também têm uma espécie de medo, né? Nós estamos no ano de 2020, que nós sabemos o que aconteceu, então tem alguns cuidados aqui. Então as pessoas elas podem nesse momento estar preferindo um fundo mais antigo na bolsa, né? No caso um outro FOF mais antigo na bolsa, que tem maior consistência. Então as pessoas elas podem acreditar menos no CAFOF nesse momento e em outro fundo mais que tenha uma maior concretude, né? Maior tempo de mercado. Aqui nós temos a renda mensal, né, que foi auferida, né, referente ao mês de novembro, 50 centavos por cota. Aqui nós temos a negociação por mês, né, 8 milhões, com alguma coisa, e a média de negociação diária, né, uma média diária de R$ 434 mil. Então, ele tem uma boa liquidez. E por que liquidez aqui é importante, Gleison? O fundo negociou 8 milhões por mês, né, durante o mês de novembro, e a média diária de negociação, ou seja, que acontecia durante dias úteis, R$ 434 mil, né, o volume negociado. Aqui nós entramos com a noção de liquidez. Toda vez que eu vou escolher um fundo, é importante que o fundo tenha liquidez. E o que é liquidez? A liquidez basicamente toda vez que eu vou ao mercado para comprar e vender as minhas cotas, eu tenho do outro lado pessoas que queiram comprar ou vender cotas. Então, quanto maior a liquidez, melhor. Porque suponhamos que o CAFOF seja um fundo maravilhoso, mas ele tenha, de repente, uma negociação diária de R$ 10 mil. E você tenha, de repente, 50 mil em cotas do CAFOF e você quer vender naquele dia específico. Se o mercado diariamente negocia apenas R$ 10 mil em cotas do fundo, você não vai conseguir se desfazer das cotas do fundo. Então é importante que quanto maior a liquidez, melhor para você. É claro que no nosso cenário de pequenos investidores, 434 mil está muito bom, né? Porque geralmente a gente vai comprar de repente uma cota, 2 cotas, 10 cotas do fundo, e para a gente vender 10 cotas do CAFOF é só abrir o home broker, mandar a ordem de compra e ela rapidamente ela é executada. Beleza? Aqui o fundo vai apresentar para a gente algumas estatísticas, né? Aqui a variação do Ibovespa, né? Que é a variação da carteira teórica do Ibov, né? A nossa carteira da nossa bolsa brasileira. Nós temos a questão do dólar, a variação, nós temos o IFIX, né? Como eu falei para vocês, dos fundos mais negociados da bolsa, uma carteira teórica.
E aqui ele traz para a gente outra coisa bastante importante, né? 96% dos ativos estão alocados em fundos imobiliários. Ou seja, do valor que a gente viu aqui do patrimônio líquido do fundo, esses 490 milhões, 96% desse total está alocados em fundos imobiliários. Ou seja, 96% de 490 milhões estão alocados em cotas de outros fundos. E aqui é importante para a gente entender o seguinte: a eficiência do time de gestão também está dentro desse percentual aqui. Ou seja, se o fundo já saiu de uma captação de cotas, ele já finalizou, e aí ele consegue, quanto mais rápido ele consegue alocar esse valor que ele recebe de uma captação de cotas, por exemplo, melhor. Porque isso mostra que o time de gestão ele é eficiente em alocar o seu capital, ok? Então, aqui é importante que a gente acompanhe o quanto o fundo tem alocado efetivamente, porque pode ser que em um determinado mês apareça lá que o fundo tem 60% do seu patrimônio alocado em cotas e 40% está alocado no caixa do fundo. E aí você pode se perguntar, mas como assim? Apenas 60% desse fundo está alocado efetivamente na sua política, né, que é comprar cotas de outros fundos, e 40% está dentro do caixa. Aqui existem diversos fatores que podem fazer com que isso aconteça. Primeiro se o fundo trouxe ou ele veio ao mercado fazer uma nova captação de cotas. Então, quando o fundo ele vem ao mercado captar novas cotas, fazer nova emissão de cotas, o que ele faz? Ele capta dinheiro no mercado de modo que ele consegue trazer dinheiro para o seu caixa. Então, naturalmente, ele aumenta o dinheiro que ele tem em caixa, o patrimônio líquido aumenta, então num curto espaço de tempo acontece uma disparidade, né? O patrimônio líquido ele aumenta, mas como tem muito dinheiro no caixa, a porcentagem de alocação do patrimônio fica muito grande, né? Muito concentrado no caixa. Então é algo muito bom para a gente acompanhar. Aqui aparece para a gente o dividend yield, né? O que é a tal da métrica do dividend yield, que geralmente só as pessoas só buscam erradamente o tal do dividend yield. O dividend yield eu pego os dividendos que foram distribuídos nos últimos 12 meses, eu pego a cotação média desse fundo nos últimos 12 meses e faço uma divisão, para que eu encontre em percentual quanto é que o fundo distribuiu. Então aqui nós sabemos que nos últimos 12 meses o dividend yield foi de 0,46%. Então se você investiu um valor de R$1.000, ele retornou, né, no caso do CAFOF, ele retornaria para você 0,46%, né? 4,6% desse valor seria retornado para você. Ok? Então, aqui é bom que você se lembre que a métrica do dividend yield não é a única coisa ou não é a coisa mais importante que um fundo tem. Aqui a gente tem que conhecer a fundo, basicamente, o que o fundo faz. Aqui me adiantando, aqui eu não vou apresentar para vocês todos esses dados, porque aqui não é a minha intenção, ok? Aqui a minha intenção é olhar as coisas que são mais importantes. Aqui a gente acompanha os dividendos que o CAFOF vem distribuindo, é importante a gente analisar também, né? Aqui tem os dividendos, ele vai mostrar quanto foi a taxa DI, né? A taxa do DI naquele mês, que basicamente é aqueles investimentos atrelados ao CDI. Aqui ele vai mostrar quanto em percentual o fundo rendeu, né, se comparado com o CDI. Aqui ele traz para a gente o retorno total do fundo, né, é importante que a gente acompanhe, né, desde o seu IPO, que ele vai trazendo para a gente algumas coisas aqui, ok? Isso é muito bom que a gente olhe. Eu quero saber qual foi o retorno do fundo desde o início, desde o início de 2020 ou do início de 2020 até agora. Então ele traz para a gente aqui algumas coisas que são importantes da gente analisar. Aqui ele mostra pra gente uma coisa também que é bastante importante, né? O desempenho do fundo com alguns benchmarks, ou seja, aqui ele traz dois benchmarks. O CDI, né, que geralmente a maioria dos investimentos que a gente tem, por exemplo, se a gente investe em um CDB de um banco, né, em renda fixa, ele está atrelado ao CDI. Nós temos aqui também um comparativo com o IFIX, então a gente percebe que nessa linha cinza mais clara aqui nós temos o CDI. Nós temos a cota patrimonial mais os rendimentos, que seria esse azul aqui, um azul mais escuro, e nós temos o preto aqui, que seria o IFIX. Então aqui a gente já tem uma coisa que nos chama a atenção. Primeiro, essa linha mais azul aqui do meio, que seria a cota mais rendimentos. E o que significaria isso? Se desde o início do fundo eu tivesse começado a investir no CAFOF, desde o início do fundo eu tivesse pegado todos os rendimentos que eu recebo no mês e eu tivesse reinvestido no fundo, seria esse o resultado que eu teria. E aqui a gente percebe também que o IFIX, ele teve um desempenho melhor do que o CAFOF.
E aí isso já acende para a gente uma luz que é a seguinte: o CAFOF, um fundo de fundos, ele não tem conseguido bater nem o próprio IFIX. O IFIX, né, ele é uma cesta, uma carteira teórica, dos fundos mais negociados da Bolsa. Então aqui já é uma coisa que merece a nossa atenção. Um fundo que não consegue bater nem o próprio índice de referência, que é o seu benchmark, o IFIX, já pode ser um ponto de atenção para o investidor, ok? Aqui nós temos outra coisa bastante importante, que é a estratégia do fundo, né? A gente já viu aqui, já falamos logo acima, que o fundo tem atualmente 95% do seu portfólio está alocado em cotas de outros fundos, e aqui ele tem uma pequena parte, que é 4% alocado em caixa. E aí, qual que é a estratégia do fundo? Isso é importante que a gente conheça, né? Cada fundo tem a sua estratégia. Então, a estratégia é 69% da estratégia do fundo é alocar em fundos de fundos, 4,1%. Na verdade, nós temos aqui esse imobiliário, fundos imobiliários que ele investe, só que dentro desses fundos imobiliários ele tem 26% também, que é tático. E aqui o que a gente pode começar a imaginar? Nós temos uma parte que é fundos imobiliários, que é 69% é imobiliário, e depois 26% é tático. E aqui a gente tem que ter um pouco de conhecimento sobre fundos para a gente entender o que é esse negócio. Mas basicamente aqui o que eu imagino é o seguinte: 69% do patrimônio do fundo está alocado em fundos que o CAFOF não pretende vender. Por que ele não pretende vender? Porque são bons fundos que no médio e longo prazo vão trazer bons dividendos para o fundo, né, bons proventos para o fundo, bons rendimentos. E aí ele tem outros fundos que entram na categoria de tática aqui, que seriam fundos que ele compra para ele fazer negociações no curto prazo. Então ele compra um fundo de repente nesse mês, e esse fundo ele é tático, porque ele sabe que esse fundo vai se valorizar de repente no próximo mês e ele vai vender. Então são fundos táticos, não são fundos que vão ficar, não são, por exemplo, cotas de fundos que vão ficar dentro do patrimônio do fundo por muito tempo. Ele vai ficar por um tempo, vai se valorizar, o fundo vai vender, e aí ele vai trazer retorno para os cotistas. Aqui também bastante importante, né, dos fundos que o CAFOF investe, a porcentagem que ele tem nos setores, né? Então aqui a gente tem shopping varejo 25%, a gente já sabe como é que foi a performance dos fundos de shopping center no ano de 2020, 7% estão alocados em CRI, 4% é o caixa, 18% é renda urbana, 4% são agências bancárias, 15% é logística e 20% é escritórios. Aqui eu não vou esmiuçar todas essas categorias, mas eu tenho vídeos aqui no meu canal falando sobre todos esses setores, né? O que são fundos de investimento imobiliário de shopping, o que são FIIs de escritório, o que são FIIs de logística, ok? Mas aqui a gente consegue ter uma noção de como o fundo está alocando o seu patrimônio e o percentual que ele está colocando do patrimônio em cada classe, né? Em cada setor aqui, né? 27% escritório, 15% logística, ok? Aqui nós temos a composição do portfólio, né? E aí ele vai dizer, aqui ele vai trazer efetivamente os fundos que ele possui em carteira, ok? E aqui nós temos o seguinte: nós temos a classe outros, né? Ou seja, outros fundos imobiliários representam 25% do patrimônio líquido, e aí aparecem, né, as maiores posições do fundo. E aí a gente vê aqui 8% está no HSML 11, ok? Se não me falha a memória, o HSML 11 ele é um fundo de shopping center. Nós temos LBVI 11, 8,4%, então aqui ele está dando em percentual do patrimônio que ele tem alocado em cada fundo. É claro que o CAFOF ele tem muitos outros fundos além desse daqui, ok? Aqui ele está trazendo só as maiores posições que ele tem. A gente tem o BRCR 11, 7,92%, nós temos 7,5% MOL 11, que é um fundo de shopping center, nós temos o PVBI 11, 7,6%, nós temos o 5,77% alocado no HGRU 11, quem não conhece o HGRU 11, eu tenho podcast, eu tenho vídeos no YouTube falando sobre o HGRU 11. Nós temos o RBED 11, 5,5%, nós temos o XPLG 11, que é um fundo de logística que eu também tenho podcasts e vídeos no YouTube, e assim sucessivamente, ok? Aqui ele traz para a gente a receita total, ele traz a questão da liquidez, isso não é tão importante, né? Isso é importante para o cotista que já comprou cotas do fundo e quer acompanhar, né, o desempenho do fundo mês a mês, ok? Então eu acredito que pelo vídeo de hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, lembra de ir lá nos comentários e deixar as dúvidas de vocês. Se quiser dar um elogio ou de repente uma crítica ou sugestão construtiva pra gente, vai lá nos comentários também.
Lembrando a vocês, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube. Lembre de compartilhar esse conteúdo, é muito importante, de ouvir os nossos podcasts lá no Spotify e no Google Podcast, ok? Eu sou da página Instagram, eu estou lá no Instagram, né, todos os dias postando novos conteúdos. E para você me encontrar lá no Instagram, Investir do Bem, hashtag IBSA3. Então, o vídeo de hoje era isso, eu vou ficando por aqui e até mais.